Gravando a segunda parte da aula de psicanálise 3. 6 de outubro de 2022. Então, eu acho que eu fiz coisa errada aqui. Não, já está compartilhando. Mas cadê vocês? Que eu não estou vendo. Tem alguma coisa errada, eu vou cancelar e voltar novamente. Vamos interromper esse compartilhamento. Vocês estão aí agora? Tá. Então, vou colocar o compartilhamento. Por que não aparece para mim? Isso aqui para mim é novo. Cada uma que acontece no computador. Que coisa impressionante. Cadê vocês? Estamos latentes. Agora sim, agora localizei. Coisa da informática que a gente vai aprendendo cada dia. Agora sim, estou vendo a turma toda aí, os que já chegaram. Alguém fez o teste de temperamento? Ainda não, professor. Ainda não? É interessante, se vocês tivessem feito, a gente poderia comentar alguma coisa, mas o importante é que façam primeiro para depois de comentar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Que silêncio que fica. Demora um pouco a aprender a ficar sem vergonha, né? Então, psicanálise 3, é a classificação que nós temos dentro da nossa linha de desenvolvimento do curso de psicanálise. Psicanálise 1, psicanálise 2, psicanálise 3. Nós estamos fazendo uma abordagem, portanto, muito importante. Antônio, Oi, quer falar? olha, eu queria ter impresso o teste para fazer, mas eu já fiz esses testes. Qual é a minha opinião sobre isso? É legal, é interessante para ter uma base, mas na verdade nós somos um pouquinho de cada coisa, quase todos que estão ali, né? Porque não se trata de uma bipolaridade, mas tem dias que nós estamos melancólicos, tem dias que nós estamos super energéticos, né? Então, a gente faria mais ou menos no momento atual. É meio louco essas pesquisas, né? Esses testes que a gente faz, né? Porque eu já fiz alguns testes assim e muda conforme passa o tempo, 2, 3 meses, 4 meses, e Que muda, bom, né? Então, eu não sei, eu acho meio... que bom você falar isso. Ótimo. Qualquer teste que se faça para o ser humano, ele é algo indicativo. Porque o ser humano, ele não é analisado pela matemática, ele não é um exato. É a coisa mais complicada do ser humano. Mas quando se faz esse teste, e que a gente faz uma classificação dos temperamentos, a gente começa a fazer uma identificação dos nossos temperamentos, e dentro daquela lista de itens, o que é que nós queremos mudar para fazer essa identificação? Esse é o objetivo desse teste, tá? Mas, de forma alguma, ele é absoluto, não é? Pois é, mas nós falando aqui, tudo bem, mas você sabe que tem testes de recrutamento de pessoal, né? Quando eu estudei sobre isso, então, aquilo é bastante estático e tem uma análise que eu acho, assim, muito interessante e dolorosa para algumas pessoas que já fizeram, eu já ouvi relatos, a gente ouve, né? Que é aquela da casinha. Ah, fez a casinha, fez uma chaminé com a fumacinha, dispensa, porque entende-se que a pessoa tem um déficit de atenção
E a gente pode entender várias coisas ali, não exatamente isso, né? Então, os testes são muito loucos. Os testes são simplesmente indicativos, eles não são absolutos. É. A psicologia, ela, com os testes, ela faz laudo. E nós não fazemos laudo. É. Nós buscamos o entendimento. Exatamente. Do tipo da pessoa. É diferente a situação. Uhum. Eu já recebi pessoas no meu consultório que veio diagnosticado com borderline, não é borderline, e recebi uma criança também com diagnóstico feito por um psiquiatra e por uma psicóloga de TDAH, déficit de atenção, e não era nada disso. Uhum. Mas já estava rotulada. Então, para aquela Rotulado, exatamente. menina, ela era aquilo. Agora Ficou surgiu mais um rotulada. rótulo, né? Déficit intelectual. Esse é o último, é a última modalidade da psiquiatria. Uhum. Mas eles não criaram também ainda um teste para saber do déficit sexual, né? É, é verdade. Está É, esse faltando ainda, colocar. esse É. existe um tabu muito grande ainda, por isso não criaram, por se criar aí vai dar confusão, né? É bem isso. Mas esse indicativo é legal, porque vocês podem fazer a sua própria identificação e ver se realmente corresponde àquilo que você está lendo. Mas, no entanto, isso permite desenvolver uma prática da identificação dos nossos pacientes. Que tipo de personalidade e que tipo de temperamento que ele tem. E quando a gente faz que cai dentro de um caso ou de outro, a gente começa a pensar, caramba, eu posso melhorar? No que eu posso melhorar? Um minutinho que a Gabi também está fazendo aqui uma entrada, deixa eu ver o que ela quer, que é a nossa colega, Gabriele. Ah, ok. A Gabriele não vai participar. E a mesma coisa no teste de personalidade, porque quando nós falamos de personalidade, nós estamos falando que é um papel que nós estamos representando. Então, para conhecer mais sobre a personalidade, nós temos que estudar o Enneagrama, que são os 9 pontos da personalidade e que depende da situação a que nós estivermos expostos naquele momento, nós vamos usar determinada personalidade. Personagens, os eus. Personagem, o papel que você vai interpretar. É o persona, não? É. E, no temperamento, não. O temperamento nós podemos observar, sim, para fazer uma identificação. Isso fica bem claro quando a gente pratica e desenvolve, tá? Entre as diferenças dos temperamentos. É muito boa a sua abordagem, Mário. Bem colocado. A gente tem que tomar cuidado com os testes, não são absolutos. É. Algo mais? Então, vamos seguir. Transferência. Temos que entender claramente o que é uma transferência. Olhando essa imagem animada que eu fiz aí, é a criança que nos comove, né? Está fazendo uma transferência, sem dizer nada, só de expressões. O psicanalista está encarando isso constantemente nas suas sessões de análise. E a transferência, ela é a vivência no presente de sentimentos, de pulsões, desejos,
temores, fantasias, atitudes e ideias ou defesas contra todos esses elementos. A pessoa que origina as reações transferenciais, ela foi altamente significante ao tempo da infância de alguém. Daí que coloquei essa criancinha, esse bebezinho ainda, se manifestando. A transferência acontece na análise. E como diz Freud, me conte mais, me fala mais sobre isso. Acontece nos neuróticos, nos psicóticos, nos rígidos, que são os chamados normais, entre aspas, e toda relação humana contém uma mistura de reações realistas e transferenciais. Para que a reação seja considerada transferencial, ela precisa possuir duas características. Deve ser uma repetição do passado e deve ser inadequada. Quando eu começo a transferir aquilo para cima de nós. Repetição do passado que as pessoas fazem a todo instante. E, geralmente, totalmente inadequada à realidade que ele está vivendo. Então, na psicanálise, nós entendemos que psicanálise se trata, que transferência, se trata de reedição de um protótipo infantil com um forte acento de atualização. Conceito que traz fatores interessantes, são fatores capitais. E a palavra reedição, como sinônimo de repetição, e a palavra atualização, que é uma revivescência de situações posta em termos correspondentes ao status e ao papel do paciente adulto que ele está interpretando ali naquele momento, cheio de mecanismos de defesa. Então, vamos considerar que, sendo uma revivescência, nós temos que o paciente se comporta de forma cronologicamente inadequada. Já que se põe a repetir condutas cujos fundamentos se encontram enraizados na sua infância. Podemos destacar também, no fenômeno, o fato de todo indivíduo transferir permanentemente sentimentos em direção a todos aqueles que o circundam. Aqueles que estão em volta dele. A transferência é uma constante. Enquanto de pessoas, transferências estão acontecendo. Então, dentro da situação analítica, o analista, partindo de uma determinada isenção, alheio, não é alheio, mas sim neutro, caracterizada pela recusa de se comportar de acordo com as exigências de satisfação dos sintomas do paciente, porque ele está jogando sintomas que vai estar querendo exigir alguma coisa de nós, alguma reação. Isto quer dizer que nós vamos estar sempre fazendo uma frustração continuada, porque aquilo que a pessoa está falando, neutralidade, nós não expressamos reação nenhuma. Isto frustra a pessoa. E essa frustração é que é importante para que haja o desenvolvimento de uma análise e de uma aliança terapêutica. Assim, acaba por conseguir a instalação da neurose de transferência, que é direcionada ao psicanalista. O que vem, então, a oportunizar a identificação com mais precisão dos termos da neurose nuclear do paciente.
A instalação da neurose de transferência, ela enseja a substituição na neurose clínica. Ou seja, ocorre numa transposição para a relação estabelecida na situação analítica. Ela vai transpondo dentro de uma relação que está estabelecida com o psicanalista. E, lógico, com reações, mas o psicanalista não apresenta reações. Esta imagem animada que está aí é justamente para mostrar isso. Que nós não podemos também adquirir esse papel que está aí nesta animação. Mas as pessoas, quando estão falando, elas estão cheias de expressões. Ao final dos procedimentos referentes à neurose de transferência, o ser humano, que a partir da sua relação analítica, se libertou da influência dos impulsos instintuais reprimidos, porque ele consegue botar para fora aquilo que ele não pode falar com ninguém. Assim, ele se torna também completamente liberto na sua vida privada. Uma vez que o analista vai também se excluir do quadro, ele começa a adquirir a liberdade dele mesmo, a liberdade dele ser. E o fato de serem os conflitos patológicos revividos na transferência, com bastante emoção, que a pessoa se desespera, ela aumenta o volume de voz, ela chora, ou ela ri, aquele riso nervoso, disfarçando a dor que está sentindo. Isto vai distinguir a psicanálise de todas as demais psicoterapias. Todo processo terapêutico, seja qual for, usa transferência. Mas é só na psicanálise que este uso consiste em interpretar a transferência, a fim de torná-la consciente. As demais terapias não fazem isso. O analista dá eficácia a essa interpretação, não reagindo emocionalmente a qualquer dos desejos emocionais do paciente, ao amor, ódio e angústia. Interessante, um paciente em conflito, um homem de 36 anos, um executivo, e ele reclamando do chefe. Ele não quer mais aquela vida para ele, daquele chefe que não dá para ele nenhum elogio, então ele está com o ego dele um pouco fragilizado, porque está faltando elogio. E ele não está conseguindo dar elogio para ele mesmo. E ele veio, então, sentindo assim, uma coisa estranha aqui no peito, um aperto aqui no peito, mas não sei o que é. E até fiquei pensando naquele momento, será que esse cara está tendo algum problema cardíaco? Será que eu devo fazer um teste para saber se é possível que esteja numa possibilidade de infarto, alguma coisa assim? Mas deixei que ele falasse mais. E ele me disse, e o que está acontecendo comigo agora? Ele está em conflito com o trabalho dele. E o que está acontecendo comigo? Eu sonhei 2 vezes em seguida. Eu sonhei que eu tinha um escorpião e que eu pegava o escorpião, eu matava ele. Aí, quando eu matava ele, eu grudava, pegava ele pelo rabo aqui e revivia ele. Aí ele revivia, ele me ameaçava, matava ele de novo. E também que tinha umas cobrinhas vindo assim, umas cobrinhas assim ao meu lado, cobrinha pequenininha. Interessante, não vou fazer uma interpretação agora não, vamos continuar. O que a gente faz? Aí continuou falando, de determinado momento, falou, então talvez o escorpião pode ser o seu chefe? Você quer se livrar dele, mas você revive ele? E aí ele falando,
Mas aí também, os meus colegas, aquilo é uma selva, parece um monte de cobras. Falei, pois é, e as cobrinhas que você sonhou? Podem ser os seus colegas? Aí vai clareando a mente da pessoa, não é? Esta neurose tão forte apresentando neste homem, não é por coisa do passado dele. Então, é um uso da psicoterapia que vocês ainda não tiveram. Vocês vão ter a psicoterapia. É coisa do momento. Então, tem que tratar tão somente o momento. Mas o analista, por outro lado, ele é sempre o espelho que mais não faz do que mostrar ao paciente o que este está fazendo. E o espelho, assim, você joga uma imagem, ele reflete para você a mesma imagem, a fim de que ele possa se ver. O que ele está fazendo com ele mesmo? O analista que erradamente tenta desempenhar o papel de espelho, como se tivesse de ser inumano, funcionando como um autômato, não tarde certamente a fracassar. O espelho reflete, manda de volta a imagem, o sentimento para quem está transmitindo. E aí, na contratransferência, que é o conjunto das reações inconscientes do analista, isso é que a gente tem que perceber quando estamos fazendo uma contratransferência. E, às vezes, vamos fazer uma pontuação, se houve uma contratransferência, se aquilo que te afetou. Internamente, a gente fazendo essa expressão, que está fazendo também esta imagem, né? Nossa, que coisa de louco! Mas a gente não faz assim, mas lá dentro de nós a gente faz. É uma contratransferência se nós agimos desta forma. Isso, então, referidas à pessoa do analisando, e principalmente pela transferência que ele jogou para cima de nós. Então, o analista que tem consciência da contratransferência deve se valer da transferência que este analisando está fazendo, que corresponde ao seu comportamento na sessão, como prova clínica, ou utilizar essa transferência. Fundamentada no ensino de Freud, que diz que possuímos todos, no próprio inconsciente, instrumentos com que se pode interpretar as expressões do inconsciente alheio, tomando para a interpretação as próprias interpretações transferenciais vinculadas às emoções sentidas. Porque a cada discurso do nosso paciente, ele está transmitindo as suas emoções, gesticulando, ou parando, ficando parado, sem movimento nenhum. E nós temos o objetivo, trabalhando no ego, focado no ego, o foco é o ego, aliança terapêutica, para entender a neurose de transferência. As relações entre indivíduos se compõem de realidades e de transferências, normalmente, em todas as pessoas. Não havendo nenhuma situação em que uma das duas não venha desempenhar um papel, mesmo que seja em proporções diferentes. Numa relação sadia, nós devemos admitir que a contribuição do passado, tratando-se de transferência, é relativamente pequena e tanto a pessoa investida de autoridade, ou psicanalista, como seus traços de debilidades humanas,
são facilmente percebidas. Aí, por outro lado, se o caráter transferencial predomina, a pessoa investida de autoridade, que é o psicanalista, é percebido como impoluta, como magnífica, ou então como um colosso com pés de barro. E não é nada disso. Na maior parte das vezes, o paciente oscila entre estas duas tendências, onde, via de regra, se pensa que os sentimentos exagerados, incontroláveis e inadequados constituem-se em relações transferenciais. Mas, para isso, minha gente, há também exceções, e tudo tem exceção. Nada de absoluto, porque a psicanálise ela é empírica. Pois nada do que faça o analista, por menos que se comporte conforme as regras, justificará a exteriorização de reações afetivas da parte do paciente. Por mais forte que essas exteriorizações de reações afetivas sejam feitas, e geralmente são feitas jogando para cima do analista, a neutralidade precisa ser constante. E o indivíduo, na prática, na vida humana, é tanto mais neurótico quanto maior seja a proporção do seu passado infantil, de onde vêm as suas transferências. Um passado infantil intenso, com certeza a neurose é muito mais forte na vida adulta. O seu passado infantil, nas suas transferências no seu presente, observando que os fenômenos transferenciais, eles são inconscientes, ele não tem consciência que ele está fazendo isso. E são irracionais, é o id, ou seja, inapropriados. No que se refere à situação presente, além de serem tenazes, fortes e ambivalentes. Ainda no tempo de Freud, o médico ocupava uma posição de autoridade. E por isso mesmo, o paciente assustado, como é ainda hoje, esperava dele o auxílio de uma autoridade. Pelo que se pode entender que nem o paciente, nem o profissional se encontravam em condições de distinguir claramente entre realidade e transferência. No nosso consultório, é comum o paciente esperar que nós vamos resolver a vida dele. Que nós vamos dizer que ele deve fazer tal coisa e ele vai fazer porque nós falamos para dizer para ele fazer isso. Ele espera que ele tenha uma varinha mágica, a varinha de condão, e que ao fazer o relato, a dor que ele está sentindo, vão fazer plim, plim, e a dor vai sumir. Deixar claro para ele que não é nada disso. Que a dor dele só vai sumir quando ele resolver aquilo que está provocando esta dor, quando se livrar da fonte da dor. E aí diz ainda, o enfermo pode não se lembrar do reprimido, ficando obrigado a repeti-lo como um fato atual, em vez de, conforme desejaria o analista, recordar-se dele como uma parte do seu passado. Não vai recordar desta forma, não vai sair assim. Mas aquilo que está reprimido, que está provocando nele uma neurose, à medida que vai desenvolvendo a fala dele, é que nós estamos constantemente na atenção flutuante para poder pegar uma palavra de tudo aquilo que ele manifestou. E esta uma palavra é que é o ponto forte
para jogar na pontuação. Em determinado momento, que a pessoa está falando daquilo que ela está sofrendo agora, do que ela está fazendo, às vezes julgando que ela está totalmente errada, ou que ela tem alguma dificuldade, depois que ela faz esse relato todo, e pode fazer uma pergunta. E como que você era na sua infância? Mas não falamos na idade. Como que você era na sua infância? Estou fazendo essa colocação para vocês aqui. Como que vocês eram na sua infância? Pensaram um pouquinho quando eu fiz essa colocação? Se cada um falar o que pensou quando eu fiz essa colocação, como que você era na sua infância, nós vamos ver que cada um se remeteu ao seu passado, teve uma rápida regressão de épocas de idade diferentes, porque tem alguma coisa marcante diferente de cada um. E com isso, a gente começa a provocar para vir à tona a origem da neurose. E nós sabemos que os indivíduos, na infância, experienciaram frequentes frustrações instintuais, que vem lá desde pequenininho, porque pequenininho é instinto. Muita frustração acontece nesta época. Se encontra permanentemente à disposição da transferência que ele está fazendo. Assim, cada nova pessoa que se aproxime, ou de quem se aproxime, vai causar neles fantasias transferenciais e o despertamento de esperanças de uma satisfação definitiva que nunca vai ter, porque vai estar sempre em busca da satisfação da primeira experiência. A inclinação para a transferência é uma disposição generalizada. Aí um transferindo para o outro, transferindo arquivos. Aí ele faz a transferência para um amigo, o amigo recebe aquela transferência e faz uma outra transferência para ele, o que não é terapêutico, porque, ao contrário, vai se acumulando de transferências. Então, a inclinação para a transferência é uma disposição generalizada entre os humanos. Já o que se refere à neurose de transferência, é esta uma reedição, ou seja, uma nova versão dos conflitos infantis na situação analítica, tendo o analista como objeto. Então, vamos entender que um tratamento psicanalítico contribui para ensejar a gênese da neurose de transferência. Então, esse paciente que estava comigo, com essa transferência, com aqueles sonhos, que apareceu a cobrinha, apareceu o escorpião que ele matava e ressuscitava, também dizendo que estava assim com uma coisa estranha no peito, não sabia se era um aperto, e perguntei para ele, você está com taquicardia? Você está com disparação do coração? Não, também não está disparado. Como é que é a sua pressão arterial? Na hora, ele falou, não, eu tenho um reloginho aqui que já consigo ver, eu tenho um aplicativo. A pressão arterial dele estava 12/7, estava excelente. Nada disso. E ele, angustiado. E aí eu conversei com um amigo meu, aí ele falou que podia ser por causa disso, por causa daquilo. Aí eu falei com minha mulher, e ela falou, mas você não vai lá onde você está fazendo o tratamento? Já tem quase 2 meses que você está indo lá. Conta tudo para ele que você está contando para mim. Aí falou com o outro, lá o outro também. Ah, mas então talvez seja isso, talvez você possa fazer isso. Aí começa a fazer indicação de outros tipos de terapia. Você já fez reiki?
E assim vai enchendo a pessoa de possibilidades. E o analista não, o analista simplesmente vai escutar. Então, naquela angústia que ele se apresentava, falando dessa situação que ele está vivendo, e que a mulher falou, já tem quase 2 meses, já está com ele. Simplesmente ouvindo, não contrapondo, nada disso. Mas, ao final da sessão, eu deixei claro para ele que um tratamento, eu já tinha deixado claro antes também, quando começou, ele não tem um prazo, porque depende dele resolver as suas questões pessoais. E que o conflito que ele está passando é porque ele não está resolvendo. Quer resolver, mas não está resolvendo. Como o próprio sonho dele está demonstrando para ele que isso está acontecendo. O escorpião, então, representa o chefe. Ele quer matar o chefe, quer se livrar do chefe. Mas ele mata o chefe, aí ele reativa, ele vive com o escorpião de novo. E os colegas que estão provocando nele uma situação de competição são as cobrinhas. E com tudo isso vem a perturbação. Então, um formato que vem de algo como um ritual organizado, de pessoas que estão transferindo para ele sugestões que ele deve fazer isso, deve fazer aquilo, está aumentando mais ainda a sua questão da neurose de transferência. Em cima de fatores tais como associação livre, às vezes não consegue fazer uma identificação na hora, então é estimular a fala. Tudo aquilo que ele está sentindo, me fala um pouco mais sobre isso. Conta um pouco mais para mim. E você não precisa pontuar nada, ele precisa estar contando e falando para ver se aparece um insight. Um coach aqui, o coach, ele já então interfere em comportamento. Um local à prova de perturbações, um número pré-estabelecido de sessões, nós não fazemos um número pré-estabelecido, sim, fazemos um pacote de tratamento. Medidas que acabam por ser, se examinarmos o conjunto delas, fomentadoras do desenvolvimento da neurose de transferência. É comum aparecer aqueles que vêm ao consultório e falam da neurose que ele está tendo, do conflito que ele está passando. E quando nós terminamos a sessão, ele pergunta: esta consulta tem direito a retorno? Estou acostumado a ir no médico, não é? Paga uma consulta, aí o médico solicita, passa algum medicamento para ele e diz para ele: você deve retornar daqui a 30 dias para a gente ver como é que foi. Ele está acostumado a que o retorno, então, já está coberto na consulta. Confunde as coisas. E o que não é nada disso para nós, né? Nós não temos nada de retorno. Nós temos tratamento e não sabemos quanto tempo vai levar, porque depende exclusivamente do indivíduo. A transferência, então, minha gente, ela começa quando mecanismos de defesa são desmontados o suficiente. Aí sim, ele começa a dizer a realidade interna, criando-se condições para que se mobilizem os conflitos dos impulsos, até então ocultos. E quanta força o paciente está fazendo para esconder o seu conflito, criando situações as mais variadas. E é a partir daí que a defesa contra a transferência é convocada para vir a se constituir tanto nas primeiras fases da análise, como no desenvolvimento da neurose de transferência, num fator essencial da análise. Então, o conflito dessa pessoa que eu estou falando ainda, do mesmo homem, que podemos identificar, é porque ele está numa dúvida muito grande, que decisão que ele vai tomar.
Porque eles não sabem se a decisão é certa ou se é errada. Eles estão na dúvida entre certo ou errado. Inclusive, eu enviei para vocês esta semana um ensaio psicanalítico falando entre o certo e o errado. Vocês devem ter recebido, não é? Já na análise, uma neurose de transferência num paciente portador de um ego vigorosamente defensivo é o único caminho para se alcançar os conflitos da infância. Porque eis que as primeiras transferências surtas no transcurso da análise são mais ou menos superficiais, não são profundas. Vejamos um exemplo. Uma atitude exageradamente amável, ou brusca, ou sarcástica, irá nos passar apenas a ideia de que se trata de uma defesa de uma disposição contrária. Ele está falando e nós estamos pensando assim, mas o que será que realmente ele está querendo dizer? Que não consegue. Há ocasiões ainda, pessoal, que o analista é para o paciente o superego. E outras em que é o id. E em algumas em que é o ego. E também pode acontecer de se ver o analista se tornar num id, a se confrontar com o superego do paciente. Ou então o analista se tornar um ego e se opor ao id e ao superego do paciente. Tudo isso acontecendo por querer os pacientes reviver o passado no presente. Se o analista secundasse, os conflitos não se fariam conscientes e os pacientes iriam desfigurar todas as trocas de transferências. Distorce, desconfigura aquilo que ele quer dizer. Pacientes fortemente agressivos, borderlines. Nós não sabemos qual é o conteúdo de uma pessoa. Quais são os bichos que estão ali se manifestando? Começa com uma cara doce, a fera que está lá dentro, as dores que estão lá dentro, e no que ela se transforma. Então, esses pacientes que são fortemente regressivos, borderlines, a transferência é, sobretudo, emocional e muito irracional, por conta de uma debilidade na aliança terapêutica. Não se pode considerar como transferência tudo o que acontece no tratamento. Às vezes não é. E aí observar sempre que em todas as atitudes do paciente que nele se configurarem, o analista nunca será o analista. E sim uma pessoa do passado do paciente que pode estar sendo representada para a vida dele. De acordo com a fala de Freud. Acontecendo, então, que as comunicações e as ocorrências provindas do paciente, elas se manifestam sem interrupções. Não se deve tocar no tema transferência, que, aliás, se usa muito pouco falar que ele está fazendo uma transferência. Deixando esse trabalho que se constitui na parte mais espinhosa de todas, as que nos apresentam na análise, para o momento em que a transferência venha se converter em resistência. E, de acordo com Freud, ele pergunta assim, quando então
vão se iniciar as nossas explicações ao paciente. É o que o próprio Freud responde. Nunca, até se estabelecer no paciente uma transferência aproveitável, rapport o tempo inteiro, rapport bem nítido em relação a nós. Estabelecer um rapport bem nítido entre os dois, aí então começa a haver a empatia. A finalidade primeira do tratamento é associar o paciente à cura e à pessoa do profissional que está ali trabalhando com ele. Os insights que ele tem, ele vai dizer, nossa, mas aquela orientação, aquele conselho que o senhor me deu foi muito bom, foi maravilhoso, eu não dei conselho nenhum. Mas ele teve um insight numa sessão, ou elaborou uma pontuação para que ele tomasse uma decisão. Voltando a falar, então, ainda desse executivo de 36 anos, no final da sessão, eu disse a ele, é possível que você esteja assim? Porque você não está resolvendo aquilo que você precisa resolver. E como é que eu faço isso? Você é quem decide. Você que tem que resolver como é que você vai fazer isso para você resolver a sua situação. As opções são suas. E o que está te envolvendo é com você. E seus compromissos da sua vida, da sua família, quem vive é você, não sou eu. Se eu disser para você que você vai ter que virar para a direita, e você vira para a direita, você cai, eu estarei sendo responsável. Você tem que escolher se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, ou se você vai em frente. A decisão é sua. Você precisa tomar uma decisão, por isso você está em conflito. Podemos considerar ser péssimo confessar ao paciente, quando ele confessar para nós, que nos ouviu discorrer sobre a regra fundamental, a associação livre, já naquele momento se dispôs a manter reservadas algumas informações. Isso ocorre naturalmente. Ele pode falar que ele estava reservando informações, cheio de mecanismo de defesa. É quando ele começa a fazer perguntas sobre você. E quando faz perguntas sobre o psicanalista, a resposta é o mais curta possível, mas dizer assim, mas a sessão é sua, eu estou aqui para te ouvir, me fale mais. Então, nesse momento, se dispõe a manter reservadas algumas informações, que é bastante normal, e menos mal será nos confessar que mantém desconfiança da análise. Nós não vamos ter que argumentar para provar a ele que a análise é bom. Não. Ele tem direito a ter desconfiança. Ótimo. É você que sabe, quer pensar assim, a escolha é sua. Ou do que tenha sido dito em contraposição a ele pode também ter uma desconfiança disso. Mas o próprio mecanismo de defesa, quando a gente pontua que ele precisa resolver a vida dele, o mecanismo de defesa pode dizer para ele assim, pô, esse cara aí, ele está voltando para você, ele não está dando a solução para você, você não veio aqui para ele te dar a solução? E assim desenvolve o pensamento. E o nosso tratamento, nós não damos solução. Ele é que vai resolver nas pontuações, mostrando o quanto que ele é responsável pelo que está acontecendo com ele. Então, a aliança terapêutica que nós buscamos em sessões de análise será relação relativamente livre de conflitos, não neurótica, do paciente com o analista.
na relação terapêutica, aliança terapêutica estabelecida, aí começa a fluir mais aquelas verdades que estão escondidas dentro dele, aquelas coisas que ele pensa em falar, e aí uma voz, mas se você falar isto, o que ele vai pensar de você? Ele começa a se livrar dessa censura, essa censura do superego. Então, ou será uma colaboração entre iguais, de partícipes, são parceiros, participantes, numa tarefa, cuja realização interessa para os dois. Enquanto que a neurose de transferência nada mais é do que uma relação infantil de dependência. Ante pacientes apresentando severos fenômenos de regressão, é necessário dirigir a atenção principal ao incremento da aliança em questão, da aliança terapêutica. Porque quanto mais regredido se manifestar um paciente, tanto maior será a influência exercida pela aliança terapêutica sobre o resultado da análise. Então, buscar a história dele, sempre em cada momento que ele estiver falando. Então, quer me falar como era isso para você quando criança? Aí, se ele fala da parte da criança, sim, quando você era mais novinho ainda. Você se lembra alguma coisa dos seus 5 anos de idade, dos seus 4 anos de idade? Como que era essa relação com seu pai e com sua mãe? O que acontecia com você em relação ao seu pai e sua mãe nesta época? Então, se torna conveniente que se diga algo a respeito da real relação humana entre o analista e o paciente. Algo que é muito difícil definir. Mas que medidas pode um analista e que medidas ele deve adotar para reforçar uma aliança frágil no transcurso do tratamento? Pois o analista, ele pode se perguntar, como é que nós vamos trabalhar juntos? O analista perguntando para si mesmo. Explicando as regras analíticas, e, em particular, tudo que parece estranho para o paciente. Então, explicações desse tipo assim mostram ao paciente, desde o princípio do tratamento, que o analista visa compreensão e não obter obediência. Nós temos que desmanchar aquela imagem do médico, do doutor, que vai lhe dar uma receita. Não vamos dar receita. O psicanalista, ao receber o seu paciente, ele só deve ser cordial, pouco formal, quase nada de formalidade, à vontade, para poder estabelecer, então, uma aliança, para que a pessoa fique à vontade também para estabelecer a aliança. Ele não deve se aparecer no seu consultório, tratando das pessoas, de forma muito formalizada, e botar uma roupa que não é o do costume do local, botar um terno e gravata. Isso é interessante que, se eu estivesse trabalhando em São Paulo, pode estar certo que eu estaria aqui dando essa aula para vocês de terno e gravata. Quando chega aqui no balneário, eu tinha terno e gravata. Hoje eu não tenho mais nenhum terno. Tem umas gravatas ali ainda. A primeira apresentação que eu fiz sobre a psicanálise aqui foi de terno e gravata. Quando eu ia dar uma entrevista na televisão, de terno e gravata. Ora, mas aqui para esse pessoal, não é essa figura, não é essa figura com que eles estão acostumados. Aqui é de forma mais simples.
aqui é de calça jeans. E uma camisa de manga comprida já está social. Então, essas diferenças que nós temos que entender de apresentação, de nós ficarmos igual aos nossos pacientes, também ele tem que ficar à vontade. Se for algo muito suntuoso, um consultório suntuoso, cheio de coisas, ele pode se inibir. E aí é comum ainda que se retarde o estabelecimento de uma boa aliança terapêutica. Quando o analista se descuida e dá a entender ao paciente que está se protegendo das transferências que ele está fazendo. Então, toda transferência que estiver sendo feita para cima de nós, o nosso pensamento não me pertence, não me pertence, não me pertence. Aí nós ficamos neutros. Já em outros casos, costuma ajudar, às vezes, uma interpretação que antecipe determinadas situações. Ante um caso em que a paciente experiencie toda e qualquer confrontação, com um verdadeiro ataque, carregado de sadismo, reagindo com um pranto incontido e com uma autopiedade. Vou cumprimentar a Cris. Boa noite, Cris. Que bom você aqui na aula conosco. Boa noite, professor. Valeu. Bacana a sua presença. Cristiane. Que ótimo. Uma aliança terapêutica deficiente é mostrada também pelo fato do paciente se desligar do conteúdo da interpretação, se concentrando apenas em descobrir se o analista é amigável ou é hostil. Uma aliança que está se rompendo, fragilizada. E já é comum, então, minha gente, que para muitos analistas, a intenção na incrementação da aliança terapêutica, enquanto que os outros o fazem em relação à conservação da neutralidade, que contribui para o desenvolvimento da neurose de transferência. Convém, portanto, que sejamos flexíveis, oscilando entre essas duas posturas, sendo de bom alvitre, que o analista conheça qual seja a sua tendência característica. Então, voltando lá, na incrementação da aliança terapêutica, enquanto os outros fazem relação à conservação da neutralidade, que contribui para o desenvolvimento da neurose de transferência. A flexibilidade que temos que desenvolver. A influência do superego, que vem fervendo na cabeça daquilo que a pessoa está falando, essa influência do superego passa muitas vezes inadvertida, prejudicando a aliança terapêutica. Vez que a análise traz de volta ao paciente situações em que foi obrigado a trabalhar revoltado contra a obrigação de fazê-lo. Aquilo que ele faz por obrigação e não pela vontade. E aí acontece que pode ter o surgimento de uma pseudo-aliança terapêutica, em que o paciente, adotando uma intelectualização, não demore em encontrar explicações para suas ocorrências, sem adotar qualquer modificação comportamental. É comum que o paciente seja muito ativo em analisar o outro. E ele tem, então, muito ativo nele, o mecanismo de racionalização. Para cada atitude, ele racionaliza justificando.
E com isso, ele começa a analisar o outro, ele começa a jogar para o outro aquilo que é dele. Então, o surgimento do paciente eterno é aquele que nunca chega à dissolução da neurose de transferência, passando a análise a ter um lugar permanente na sua vida real. Esse tipo de paciente ou não quer terminar a análise, ou ela retorna com o fim de se desviar de toda confrontação com problemas que ele considera difíceis. É o caso do meu paciente Peter Pan. 10 anos no consultório sem faltar uma semana. Há pacientes ainda, minha gente, que eles buscam preservar a aliança terapêutica por meio de act-out, atuações, interpretando um papel. O seu sentimento é o de preservar a débil aliança terapêutica que está se manifestando, aquela que existe naquele momento. Ele quer preservar isto dentro de um quadro patológico. E quanto à aliança terapêutica, convém que se saiba que continuará exercendo um importante papel mesmo depois do término da análise. Ele vai carregar com ele essa aliança terapêutica, daquilo que ele conversou com o analista. Paciência. Paciência, paciência. Esta é a principal característica que o psicanalista precisa ter em tudo que acontece numa sessão de análise. E paciência também para estabelecer uma aliança terapêutica. O analista precisa se livrar da sua ansiedade em querer estabelecer uma aliança terapêutica. Ela irá acontecer naturalmente. Paciência. Essa é a palavra muito importante para o nosso desenvolvimento como psicanalistas. E assim, pessoal, nós vamos ver que os analisandos sempre mencionam a paciência e o respeito exteriorizados pelo analista ante os esforços demonstrados com o fim de conseguir uma solução para os seus problemas, ainda que por vias tortuosas, difíceis, às vezes dolorosas. Que é uma observação que, na verdade, contribui mais para a eficácia da análise do que brilhantes interpretações isoladas da parte do analista. O analista não precisa ser brilhante, ele tem que ser humilde. Lembrando aquela frase que está no rodapé das apostilas, humildade para ouvir e entender, sabedoria para aplicar, que tudo é 100% humano. E o que acontece em sessão de análise, uma das grandes dificuldades que nós psicanalistas encontramos, principalmente o novato, principalmente os formandos, que é a psicanálise, o silêncio na psicanálise. Ora, a psicanálise e o silêncio, isso é uma resistência que implica todas as forças dentro do paciente que se opõem aos procedimentos e processos do trabalho psicanalítico. Essas resistências, elas estão presentes desde o começo até o fim do tratamento. As pessoas, no desenvolvimento do seu ego, frente às vicissitudes inerentes à sua socialização e aprendizado de vida, constroem mecanismos de defesa normais para que suas pulsões possam se manifestar, porém de uma maneira adequada, dentro de um padrão de ordem moral e social. Age que nem uma avestruz,
enfia a cara num buraco para se esconder. Criança faz isso normalmente, achando que era um padrão que ela tem que seguir. Então, resistências, nós temos que entender o que significa isso, que são repetições de todas as operações defensivas que são utilizadas pelo paciente em sua vida passada, e elas são inconscientes. Todas as variações de fenômenos psíquicos podem ser utilizados objetivando a resistência. Mas qualquer que seja a sua fonte, a resistência age através do ego do paciente, porque o ego é que é o portador de tudo isso. Então, voltamos a falar novamente. Atenção flutuante e foco no ego. É dali que as coisas vão se manifestar. Então, podemos pensar em alguns conceitos e como que a gente vai manejar com resistência, que é toda e qualquer força interna do paciente que se opõe ao processo terapêutico. Inconscientemente ele está fazendo isso. É um reerguimento das defesas do paciente de ordem moral e social. Defesa que sai automaticamente. A resistência pode ser consciente, pré-consciente ou inconsciente. E pode ser expressa por meio de emoções, na maioria das vezes, emoções. Também pode ser expressa por atitudes, por ideias que são expostas, impulsos realizados, pensamentos mais variados, fantasias que todas as pessoas têm, ou ações sem pensar. Resistências. Ações também para manter resistência, para manter isolação. Ação para não se expor. A resistência, em essência, é uma força opositora do paciente, que age contra o progresso da análise, age contra o analista e contra os procedimentos e processos analíticos. Resistências são forças internas. Elas são inconscientes ou conscientes do analisando, que se opõem ao analista, ao processo, resistência ao processo, resistência aos procedimentos da análise. E assim vai obstaculizando a função de recordar, de associar, de elaborar, bem como o desejo de mudar. Quando a gente fala de desejo de mudar, que a pessoa manifesta, que diz assim, eu quero melhorar, eu não sei o que eu faço. Só desenvolver um pensamento. Sim, no que você quer melhorar? Ah, a minha maneira de falar. Legal. Vamos pensar. Talvez você possa desenvolver uma prática, se você quiser. O quanto você quer melhorar? Você quer melhorar 10% no mês? Mas como é que eu vou associar isso? Então vou partir para outra. O que você deseja? No que você pode pensar em melhorar? Não precisa me falar. Mas você pode estabelecer metas para isso, para você mesmo. Aqueles que vêm com problema de obesidade e que falam da sua dificuldade para emagrecer. A primeira palavra que ele usa
já é uma palavra que dificulta o emagrecimento, porque ele fala, eu quero perder peso. E quando fala em perder, o ego reage, porque o ego quer ganhar. Então, o id quer ganhar. O id não quer perder. Interessante isso, né? O poder da palavra. Então, quando ela vem e diz assim, então eu vou fazer um programa, estou fazendo um programa de emagrecimento, eu posso perguntar, e quanto você quer emagrecer? Eu quero emagrecer 20 quilos. Que legal. Em quanto tempo? O mais rápido possível. Complicado, né? Você já pensou em estabelecer um programa de emagrecimento para você poder ir se adaptando a uma nova condição de vida? Este aqui é o problema, a resistência que você tem, porque as suas forças internas vão te levar para a alimentação. Aquilo que te afetar, a pulsão vai ser comida, não é isso que acontece? É isso que acontece. Então, que tal você pensar em emagrecer, ao invés de 20 quilos no mês, você emagrecer 2 quilos. 2 quilos no mês. Você acha viável? Aí é fácil, é só fechar a boca, né? Tirar o carboidrato. Então, você já pensou se você conseguir fazer um programa para que você possa realmente acostumar a sua mente que você vai emagrecer, porque está acostumada a que você é gordo. E você fazer um projeto de emagrecimento para um ano, você pode pensar nisso se você quiser. 2 quilos ao mês, você conseguir 2 quilos ao mês, em 6 meses, são 12 quilos. Mas se formos fazer isso em percentual, já é diferente, porque em 6 meses você já emagreceu 12. Então, se você queria emagrecer 20 quilos, você não precisa de mais 6 meses. Talvez vai acontecer antes, porque você está conseguindo 2 quilos por mês, você já atingiu 12, vai estar sobrando para você atingir a sua meta 8. A coisa não começa a ficar mais fácil, tentadora para você? Mas você que decide se você quer fazer assim. Não podemos trabalhar este exemplo com pessoas obesas que vêm com a neurose porque está gorda e não consegue emagrecer. A ansiedade é tão grande que acaba comendo mais. A dificuldade que eu já enfrentei e não vi resultado, que depois também eu vim embora, foi tratando uma paciente magérrima. E ela queria engordar. Que coisa no contraponto. Infelizmente, eu não pude dar continuidade para ver até onde chegava. Mas não engordava de jeito nenhum. É uma questão do metabolismo de cada um, né? Mas aí o que acontece? Quanto mais frágil o ego do paciente, minha gente, nós temos que ter isso na nossa consciência. Quanto mais frágil o ego, mais forte ela resiste. Mais forte ela para resistir. Paciente cheio de resistência, ego fraco. Ego fragilizado. Em pacientes mais regredidos, se opõem a sérias resistências a mudanças e desejam internamente, sem se manifestar isso, manter as coisas como elas estão, porque ele tem atrás disso um ganho secundário. Não porque não desejam se curar. É que não acreditam nas melhoras, ou que as mereçam.
ou porque corre os sérios riscos de voltar a sentir dolorosas experiências passadas. Traição, abuso, humilhação. Seu objetivo de vida é para sobreviver e não para viver a vida. Ora, se não vive a vida, ela não é. Então, o objetivo de vida é para sobreviver e não para viver. Já as mulheres, em geral, têm um talento de mestre para explorar, na relação com a psicanalista, uma transferência afetuosa, até com nuances eróticas, destinada à resistência. Mas encontramos aquela que vem com o sintoma que é substituto daquilo que não aconteceu nesse ponto. E agora sabemos em que ponto deve localizar a ação da força que nós presumimos. Uma violenta oposição deve ter se iniciado contra o acesso à consciência do processo mental censurável, e por esse motivo ele permaneceu inconsciente. No entanto, um paciente pode vir ao consultório e começar a se sentir mal. Ele pode começar a entrar numa crise de asma, pela ansiedade que está sendo provocada, porque lá dentro dele, ele tem que contar, ele precisa contar as coisas que acontecem, as coisas que aconteceram com ele, mas ele não pode contar, ele tem vergonha disso, o superego não deixa. Então entra num conflito desse e fica totalmente angustiado. Chegamos a compreender finalmente que a superação dessas resistências constitui a função essencial da análise. Superar as resistências. E é a única parte do nosso trabalho que nos dá a segurança de havermos conseguido algo com o paciente. Mas não devemos, quando isso acontece, nos vangloriarmos que a gente conseguiu isso. Nós não sabemos o que está acontecendo com o paciente. Eu vou pegar aqui um caso para fazer a leitura para vocês, que é bastante interessante. Muitas vezes nós não sabemos. Vou pegar aqui um caso. Caso Paloma. Está gravado aqui no meu celular. Isso foi logo depois que começou a pandemia. Num atendimento online. E vocês vão junto comigo acompanhar o desenrolar dessa conversa. Aí, uma pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp. E a história começa a se prolongar. Mandou uma mensagem assim, 20 horas e 49 minutos, tá? 30 de março de 2020. Simplesmente mandou assim, oi. Vocês vão receber mensagens assim também com vocês. Oi. Olá. Eu vi a mensagem. Oi, boa noite. Posso lhe atender? Sim. Então, por gentileza, identifique-se e fale o que precisas. Thaís. Fala, Thaís. Se você quiser, Thaís, você pode me ligar. Bom, Pode falar, Thaís. Estou meio sonolenta do remédio já. Qual remédio você toma? Carbonato de lítio. Opa, já me dá uma baita informação, né? Bipolar.
Eu pergunto, você tem indicação médica disso? Ah, sim, tenho sim. Desde quando você toma? Ah, esse já tem uns 7 meses. Você se trata com um psiquiatra? Não. No momento, eu estou com o clínico do posto, aguardando o psiquiatra. Ah, que interessante. Qual que é a sua idade? 30. Novamente falei. Mas se você quiser, você pode me ligar. Falei, obrigada. Mas, sei lá, é ruim falar. Eu respondi, fica à vontade. Vai me falando devagar. Eu sou estranha. Muito cabeça é meio estranha. A minha cabeça é meio estranha. Ah, me conte. É como se eu não fosse eu. Como se eu não estivesse realmente aqui. Eu estou, mas é estranho. Ah, sim, continua. Como se eu estivesse aqui por obrigação, fingindo ser alguém. Às vezes me olho no espelho e não me reconheço. Tipo, eu sei quem eu sou, mas parece que não sou eu. É estranho. É meio perturbador às vezes. Oh, me conte mais. Isso que estou fazendo com você agora, falando isso, eu faço sempre. Eu falo comigo mesma, como se tivesse mais pessoas em mim. Continua. Eu vivo, mas é como se eu não vivesse, ou não vivesse a minha vida. Eu não sei quem eu sou. Eu me lembro, desde os meus 6 anos de idade, que me sinto assim. Eu lembro de coisas que aconteceram na minha vida, mas é como se não fosse eu quem viveu. Como essa conversa agora. Parece que não é minha conversa, mas eu sei que estou digitando e tenho plena ciência disso. Mas parece que não sou eu. Aí eu pergunto, onde você mora? Joinville. Mora com algumas pessoas? A minha gata. E me mandou uma foto. Tenho um filho. Deixa eu voltar aqui, que saiu de onde eu estava. Aqui. Ela falou, eu tenho um filho, né? É onde eu parei, né? Tá. Eu tenho um filho. É muito interessante a gente ver o quanto de resistência, o quanto tem de sofrimento na pessoa. Onde é que ela parou aqui? Eu tenho um filho. Depois da gata. Então, tenho um filho de 5 anos que está com o pai hoje. Você mora só? Com meu filho. Você trabalha fora de casa? Sim. Eu sou enfermeira. Eu fiz pós. Tenho carro, apartamento. Mas quem me vê não faz ideia do turbilhão que é a minha cabeça. Pareço normal. Sou normal. Sei lá. Estou confusa. Minha cabeça é confusa. Mas as minhas coisas são coerentes. Onde trabalha? Hospital. Municipal ou particular? Filantrópico. Há quanto tempo? 8 anos. Você tem família próxima? Sim, minha mãe
tias, irmãs, aqui eu estava fazendo, então, buscar estabelecer uma empatia para ela falar um pouquinho mais dela. Que bom. Você quer se tratar com uma colega aí de Joinville? Eu conheço uma muito competente. Quem? Ângela. Ah, sei lá, não sei. Talvez pessoalmente seja melhor. É difícil falar. Parece que as palavras não saem. Já fui em psiquiatra. Chegando lá, eu penso muita coisa, mas não consigo dizer que estou bem. Eu disse, ela é minha colega, ela é psicanalista e eu faço a supervisão dela. Ela, entendi. Ela não atende online? Ah, sim, eu vou passar para você o número dela, tá? E passei o número. Falei, tá. Como você me localizou? Uma colega que trabalha comigo acabou de me mandar. Ela é assistente social. Acho que ela percebe que eu sou meio estranha. KKKK. Ela também é um pouco. Pode me dizer o nome dela? Paloma. Obrigado. Não a conheço. Me sinto estranha, como quase sempre me sinto. Mas é um estranho inofensivo. Mas a minha cabeça parece que tem umas 10 pessoas. Estou olhando pela sacada e vendo as luzes. E me imaginando no outro lado do mundo. Você tem vontade de fazer alguma coisa? Ela falou, não. Quando pequena, sim. Em tempos atrás. Mas não é vontade. É como se passasse pela cabeça. Mas não penso em suicídio nunca. Mas confesso que às vezes estava no carro e vinha um pensamento involuntário do tipo, soltar a direção, e eu fico pensando em outras coisas, me esforçando para mudar o pensamento. Mas faz tempo que não veio mais esse pensamento. Aí perguntei, você ainda deseja seu ex-marido? Nunca. Disso eu não sofro. Nem consigo lembrar direito. É como se eu nunca tivesse vivido com ele. Tudo que fiz na minha vida é como se eu nunca tivesse feito. Aí perguntei, na sua vida sexual, teve algum momento de grande prazer com orgasmo? Não entendi o contexto da pergunta. Estou pesquisando o seu inconsciente. Ah, eu não sei. Sim, eu acho. Esteve apaixonada? Acho que sim. Não sei. Lembra de algum abuso libidinoso em sua vida? Não quero falar sobre isso. Está aí o problema? Sim, percebi. É com alguém da família? Não consigo falar sobre. Meu coração agora acelerou. Estou com pressão no peito. Não quero, não consigo. E talvez, sei lá, é verdade. A minha cabeça está tão confusa. Talvez eu confunda, ou queira confundir, ou seja mais fácil achar e fingir que não aconteceu. Na verdade, eu nem sei se deveria estar falando isso com você. Meu Deus, que bagunça na minha cabeça. Aí eu pontuei, fiquei desconfiado de alguma coisa mais séria. Me fale um pouco sobre seu pai. Ela já disse, eu sei que você sabe. Eu sei que eu sei. Eu só não aceito. Me diga, ele tem uns 50 anos. É separado da minha mãe há 4 anos. Mora do outro lado da cidade. Depois que eles se separaram, eu vejo ele raramente. Vi ele há mais de um ano. Ele manda mensagem de bom dia, de boa tarde,
diz que me ama, a mim e meu filho. Aí perguntei, ele fez alguma coisa com você? E que adianta falar? Aí, depois segue. Eu sei que adianta, mas mexer é ruim, dói muito. É preciso me contar. Nem conheço você, desculpa sem ofender, mas só estou analisando tudo. Eu respondi, para mim, você pode falar, pois tudo que você me contar fica em absoluto sigilo. E você precisa me falar da sua relação com seu pai. Eu falei, eu sei, eu não consigo. Eu estou pensando, mas não consigo digitar o que eu quero te dizer. Eu estou aguardando, fique calma. Sim, coisas ruins aconteceram por muito tempo. Me conta. E ela já disse, você sabe. Que idade você tinha quando começou a relação? Antes de eu ir para a escola, que eu lembre. Ele penetrava em você? Não quero responder. Aí eu disse, já respondeu. Não. A resposta é não. O que acontecia? Coisas. Espinhar no banheiro, ir de madrugada no meu quarto, se exibir, fazer barulhos, coisas horríveis. Ah, sim, continua. Isso. Minha mãe ia para a igreja. Ele ficava em casa. Aí ele me chamava para fazer a tarefa. Me chamava para jogar, trilha, me levava para andar de bicicleta, na garupa da bicicleta dele. Sim, continua. Eram essas coisas. Não, mas pode me contar. Sim. Você gostava? De quê? Eu disse a ela, eu lhe darei mais uns 5 minutos, já está um pouco tarde. Ela disse, eu tenho que dormir. Eu também. Mas aconteceu com um tio meu também. Ah, então me conte. Eu não lembro de verdade. Sei que eles estavam jogando dominó, eu na minha casa. Não sei onde estava a minha mãe. Eu estava sentada no colo de um tio. E aí chegou a vizinha e chamou minha mãe. Eu não consigo lembrar, não consigo lembrar mesmo. Isso, devagarinho, vai me contando. Se quiser continuar, pode chamar amanhã. Sim, posso? Posso saber seu nome? Sim. Antônio. Para! Nome do meu pai. Boa noite. Encerrou a conversa. Fantástico, né? As loucuras que habitam dentro do ser humano, algo que a gente não pôde desenvolver, mas que estava se estabelecendo uma terapia psicanalítica, bem à noite, online. Perceberam? Então, nós chegamos a compreender finalmente que a superação dessas resistências constitui a função essencial da análise e é a única parte do nosso trabalho que nos dá a segurança de havermos conseguido algo com o paciente, como aconteceu aqui. Que no relato dela deu para perceber que ela tinha sido abusada pelo pai ou talvez até estuprada. Aí nós chegamos no finalmente, mas que foi abusada pelo pai e pelo tio. Então, apresentando quadros de loucura já, psicótica. E vamos ver, então, a questão de sintomas de repressão. O paciente luta contra a remoção dos seus sintomas e estabelecimentos de processos mentais, como aconteceu nesse relato que eu passei aqui para vocês agora. Lutando contra a remoção dos sintomas. Dizemos a nós mesmos que conseguimos descobrir forças poderosas que se opõem a qualquer modificação na condição do paciente. Devem ser as mesmas que no passado produziram esta condição. Durante a formação de seus sintomas, algo deve ter se passado que agora nós podemos reconstituir
a partir de nossas experiências durante a resolução dos seus sintomas. Isto é feito através da observação, que é uma pré-condição para a existência de um sintoma. Algum processo mental deve não ter sido conduzido normalmente até seu objetivo normal, que era o objetivo de poder se tornar consciente. Esta mesma posição, durante o tratamento psicanalítico, ela se insurge, mais uma vez, contra o nosso esforço de tornar consciente aquilo que está no inconsciente. É isto o que percebemos como resistência. Propusemos dar ao processo patogênico que é demonstrado pela resistência, então, o nome de repressão. Nós podemos e devemos formar ideias definidas acerca do processo de repressão. Esta é a pré-condição da formação dos sintomas. Também há algo em relação ao qual não encontra nada semelhante, e que são os mecanismos de defesa, que são diferentes tipos de operações em que a defesa pode ser especificada. Os mecanismos predominantes diferem segundo o tipo de afecção considerado, afecção emocional, afecção mental, a etapa genética, o grau de elaboração do conflito defensivo. E observar a sublimação, que é um mecanismo de defesa essencial, ele é o mais eficaz do mecanismo de defesa, na medida em que canaliza os impulsos libidinais para uma postura socialmente útil e aceitável. As defesas bem-sucedidas podem se colocar sob o título de sublimação, expressão que não designa mecanismo específico. Nós vemos isto com muita facilidade quando encontramos grupos de mulheres, por exemplo, aquele grupo de mulheres de combate ao câncer, a sublimação, a dedicação que tem aquilo ali, sublimando a sua sexualidade, a sua libido está toda naquela realização. Aquelas pessoas que se dedicam a clubes de serviços, Rotary, Lions, e dizem assim, a minha vida é aqui. Na realidade, ela está sublimando, porque está faltando para ela poder praticar a libido dela na sexualidade dela. Aquela que produz artes, então é lado positivo, porque tudo que eu estou falando aqui são de pessoas que contribuem com a sociedade para o bem-estar dos outros. Aquelas pessoas que sublimam a sua libido em artes, como nós vimos no filme Nice, No Limiar da Loucura, onde ele explorou, portanto, o inconsciente e a libido que estava reprimida, que essa libido se manifestava através da pintura. Vários mecanismos podem se usar, ou podem se usar-se nas defesas bem-sucedidas, como a transformação da passividade em atividade, o rodeio em volta do assunto, a inversão de certo objetivo em um objetivo oposto. O fator comum está em que, sob a influência do ego, a finalidade, ou objeto, ou um ou outro, ou os dois juntos, se transforma sem bloquear a descarga adequada. O objeto da sublimação, então, são os desejos pré-genitais. Se estes tiverem sido reprimidos, e se permanecerem, ou se permanecem no inconsciente, competindo com a primazia genital, não podem ser sublimados. A capacidade do orgasmo genital é que possibilita a sublimação
dessexualizada, porque a libido foi canalizada para um objeto de uma atividade, dos desejos pré-genitais, o que determina a possibilidade de o ego conseguir chegar à solução feliz desta ordem. Não é nada fácil dizer. Eu peço, por gentileza, que preste bastante atenção na apostila, na página 51, se aprofundar mais neste assunto. E a repressão, que é a operação psíquica, que pretende desaparecer da consciência. Impulsos ameaçadores, reprime. Sentimentos ameaçadores, reprime. Desejos ameaçadores, reprime. E conteúdos desagradáveis ou inoportunos, em sentido amplo, é uma operação psíquica que tende a fazer desaparecer da consciência um conteúdo desagradável, uma ideia, um afeto, uma lembrança e assim por diante. E a racionalização é uma forma de substituir, por boas razões, uma determinada conduta que exige explicações. De um modo geral, da parte de quem adota. Os psicanalistas dizem que racionalização é uma mentira inconsciente que se põe no lugar do que se reprimiu. É quando nós reprimimos alguma coisa que deixamos de fazer, e aí nós criamos aqueles pensamentos. Sim, mas você fez muito bem de não ter feito isso, por causa disso, por causa daquilo. Essas explicações que nós encontramos em nossa conversa interior é a racionalização. Então, é sempre um processo, racionalização, pelo qual o sujeito procura apresentar uma explicação coerente para ele mesmo, do ponto de vista lógico, ou aceitável do ponto de vista moral, da moral dele, para uma atitude, uma ação, uma ideia, ou um sentimento que possa ter vindo, cujos motivos verdadeiros ele não percebe. E continua carregando, portanto, aquela repressão que não perde a energia, o que está provocando a neurose. Então, a psicanálise, conforme Freud, é um método de processos mentais quase inacessíveis por outros meios. Uma técnica baseada nessa investigação, usada no tratamento de distúrbios neuróticos. É um conjunto de informações psicológicas obtidas por essa via e que vem se constituindo gradativamente, ainda até hoje, em uma nova disciplina científica. Muito obrigado pela preciosa participação, aprendizado de hoje. Nosso próximo encontro será dia 1º e 3 de novembro, às 19h45, com o módulo 9, que provocou entusiasmo em vocês, a interpretação dos sonhos, né? Bons sonhos, boa noite. Eu vou tirar dos slides para que a gente possa ouvir seus comentários e conversar um pouquinho. De quem é que sobrou aqui na tela? Vamos lá, quem quer falar? Essa parte foi mais os mecanismos de defesa, professor? Sim. Tá. Mecanismo de defesa e também desenrolar de uma análise. Sim, sim. Virtual. Sim, sim. Não, é que eu vou ter que assistir ainda da aula de terça-feira e o início de hoje, que eu peguei pela metade. Uhum. E é possível a gente ir fazendo as identificações, que você perceberam que naquela conversa, daquele relato que eu fiz, que à medida que ela ia falando, a pontuação, porque eu já tinha percebido que
tinha acontecido alguma coisa quando era criança de abuso. E aconteceu que o abuso foi do pai. E com isso, o complexo de Édipo dela continua até hoje. Desejo pelo pai. Algo mais, Cris? Deixa eu primeiro me inteirar mais do assunto, professor. Legal, Cris. Nós vamos Sim, devagarzinho. professor. Pode falar. Professor, só uma dúvida. Essa pessoa da análise, ela lhe procurou novamente ou acabou ali a conversa? Não, acabou ali a conversa. Mecanismo de defesa dela não permitiu. Sim. Estava entrando já no que ela não queria ouvir, né? Sim. Ela não quer se livrar daquela dor, ela tem um ganho secundário, Isso. que é o desejo do pai. É, Que coisa, não? interessante. Então, quando nós estamos em análise também, ou seja presencial, ou seja online, pode acontecer que em determinado momento, aquele paciente que está indo dentro de uma certa normalidade, ele deixa de vir, ele interrompe. Mecanismo de defesas. O analista novo, ele pensa, nossa, mas onde será que eu errei? Será que eu não fui competente? Não é nada disso. Não é nada disso. Interrompeu, mecanismo de defesa. Arranja justificativas as mais variadas. Uma das justificativas que a pessoa arranja para a racionalização, eu não posso continuar pagando isso. Ela gasta em tantas outras bobagens, mas não pode continuar pagando para fazer aquilo, porque está mexendo dentro dela com coisas que ela não quer botar para fora e continua com a sua neurose. Aí se afasta, passa tempo, talvez até anos. Eu tenho caso de pessoas que estiveram comigo, 10 anos depois voltaram. Carregaram toda aquela coisa reprimida 10 anos, para depois voltar para a psicanálise novamente, e aí estabelecer uma aliança terapêutica. Algo mais, Cris? Muito obrigado. Cleia? Hoje não, Antônio. Estou assimilando ainda. Mari? Ótima aula. Eu vou dizer que a aula de hoje é um manual de cabeceira. É exatamente tudo que foi passado na aula, que foi dito hoje, a gente vive no dia a dia. Vive no dia a dia. Exatamente nos atendimentos. Uhum. Isso mesmo, a gente vai resolvendo. Então, em função disso que eu escrevo, eu faço os ensaios psicanalíticos, de acordo com situações que vão aparecendo, que são do dia a dia, eu mando um para vocês. São mais de 500 já produzidos, isso é infinito. É muita coisa. Eu mandei para vocês hoje entre o certo e o errado. Trabalhando no conflito deste homem de 36 anos que esteve comigo esta semana. Ele já está há quase 2 meses, né? Para a esposa dele já é um tempão, e não é, né? Tem que trabalhar muito essa questão. Então, no conflito dele, se ele estava certo ou se ele estava errado, aí depois eu mandei para ele esse artigo para ele fazer a reflexão em cima. E vocês também podem fazer isso, tá? Vocês podem fazer, podem publicar, enviar para o grupo, trocar figurinhas com vocês sobre as suas percepções. Isso provoca uma evolução no estudo da psicanálise. Quando a gente fala em grupos de estudos, por que não fazer grupos de estudos desta forma? Algumas vezes vocês tentaram fazer grupos de estudos, de encontros em determinadas datas,
mas acaba se esvaziando. Mas a comunicação de ter uma produção, você teve um insight, e você produzir um artigo, mesmo que seja de poucas palavras, e colocar, isso é muito legal, porque é uma contribuição e é um desenvolvimento de cada um. Aí fiquem à vontade para publicar isso no grupo. E talvez o grupo possa debater. Aí publicar no grupo específico, que é o grupo de vocês. Se vem uma coisa que é bastante interessante, aí eu peço permissão para publicar nos outros grupos. Mas nunca sem a permissão de vocês. Certo? Legal. Mais alguma coisa, Mari? Não, boa noite a todos, bom descanso para todos. Merecemos descanso. Mais uma vez, o convite, vem para a festa, vai estar muito legal a festa aqui. Você vem, Cris? Sim, professor. Marcadinho, só vou te dizer ainda onde vai ser a pousada que a gente vai ficar. No próximo final de semana já. Né? Ah, é? Que eu combinei com você, né? Vou conhecer o professor, Mari. Que legal. Pessoalmente. Lembrou, né, professor? Combinado. Legal, vai ser muito bom. Alice, mais alguma coisa? Não, tá. Não vou dizer que está tudo tranquilo, né? Porque hoje foi bastante informação e é um pouco mais complicado, digamos, não digo de entender. Hoje, de entender, a gente consegue entender, mas talvez de aplicar na prática, né? De a gente saber qual que é o mecanismo, né? Mas, enfim, vamos conseguir. Isso é a caminhada do monge, né? Passo a passo. Isso. É bom, então. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Uma ótima noite. Beijão para todas. Beijão, professor. Bom sono. Boa noite. Boa Tudo de noite. bom.